Segunda a Timóteo, segunda carta, tá, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou, amém? E quero agradecer pela oportunidade e o ciclo de oração que está conosco tem sido uma bênção. As mulheres sempre atentas para aprender, os jovens estão se empenhando também para chegar lá. E os obreiros, alguns me comunicaram que não estariam aqui devido estarem um pouco enfermos e não puderam estar, mas uma parte boa da igreja está aqui. Vamos meditar. Quem encontrou? Vamos ler? Olha o que diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra insta a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Redarguas, repreendes ou repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Quem pode sentar, por gentileza? Timóteo era chamado por Paulo de filho na fé, pois ele foi instruído por Paulo, foi ensinado. Paulo, muitas das vezes, teve que repreender Timóteo, teve que chamar a atenção de Timóteo, teve que despertar o Timóteo, porque o Timóteo era um obreiro muito bom, mas um ser humano, um homem como eu e você. Então, todos nós somos dependentes, todos nós precisamos ser corrigidos, ser repreendidos, ser exortados. Nós dependemos disso. Quando Deus usa alguém com a autoridade, debaixo da autoridade de Deus, com a palavra de Deus, nós não devemos ficarmos tristes, nós não devemos se irar, nós não devemos sentir raiva. Pelo contrário, temos que ouvir, temos que ser humildes, temos que ser obedientes à palavra. Mesmo que Deus esteja usando uma criança, um ancião ou qualquer outra pessoa, se Deus está usando a pessoa com autoridade para nós, devemos ser humildes para receber, porque é a palavra de Deus. E a exortação, a repreensão, ela vem para nos ajudarmos, para nos alinhar. Porque a palavra de Deus, ela é para isso, irmãos. Ela é para nos alinhar com Deus. A doutrina é isso. É para nos ensinar a andarmos alinhado, para não perdermos o alvo, para não perdermos o foco. Por isso o culto de doutrina é para isso. É para alinhar o crente, é para deixar o crente alinhado no caminho do Senhor. É como colocar o prumo para ele ficar no rumo certo, na posição certa. Doutrina é para isso, ensino bíblico é para isso, é para alinhar o crente que quer ir morar no céu. Os que não querem morar no céu nem precisam ouvir. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 24, que todo aquele que ouve a palavra do Senhor e as pratica, Jesus comparou ele como um homem prudente,
que edificou a casa sobre a rocha. Veio chuva, veio rios e veio ventos. A casa não caiu porque estava sobre a rocha. O homem que ouviu a palavra, Jesus também disse: semelho também aquele que ouve e não guarda, a um homem imprudente que ouviu a palavra, mas não praticou. É como um homem que edifica a casa sobre a areia. Veio chuva, veio rios e ventos. A casa caiu e foi grande a sua queda. Por quê? Porque estava sobre a areia. Não teve fundamento, não teve base, não teve estrutura para suportar os ataques que vieram de cima, de baixo e os ventos que são invisíveis, tá? Nós somos sujeitos a sofrer esses ataques, essas provas como chuva que vem de cima, como rios que vêm de baixo e ventos que são provas espirituais invisíveis que não vemos, mas sentimos o impacto, sentimos o abalo. Às vezes você disse: do nada não saí de casa, não peguei sol, não sofri, não suei, mas o que é que está acontecendo comigo? Por que eu estou sentindo isso? Ataques espirituais. Esses são os ventos que vêm, são ataques invisíveis. Chuva vem de cima, é o próprio Deus que está provando o crente. Rios vêm de baixo, é as provações do dia a dia, as perseguições de homens, até mesmo usado pelo inimigo, mas são as provas de baixo. Nós suportamos. Primeiro é a prova que vem de cima, que é a prova de Deus. Passou pela prova de Deus, os ataques dos homens e do inferno, não pode parar você, se estiver edificado na rocha, guardando a palavra. Quem está entendendo nesta noite? Tiago, ainda na sua epístola, escreve aos ouvintes da palavra que não sejam só ouvintes, mas que sejam praticantes. Porque se ouvir e não praticar, é apenas como um sino, só barulho, só zoada, só som. Mas aquele que ouve e pratica é diferente. É como edificar casa sobre rocha. E para edificar uma casa sobre a rocha naquele tempo, querido, não era subir a uma pedra gigante e fazer a casa, não. Era cavar na areia até chegar no solo onde tinha pedras, para que tivesse estrutura. É como você edificar hoje uma casa, um prédio. Você tem que cavar um buraco mais fundo, para quê? Para ter mais resistência, para que esta casa venha estar sobre a rocha, o prédio venha estar sobre uma rocha. É o exemplo que Jesus deu. Nós temos que cavar fundo para nossa casa chegar na rocha. Quanto mais a gente desce, mais estrutura a gente ganha. Quanto mais a gente desce, mais solo forte a gente tem. Quem está entendendo nessa noite? Quanto mais você desce, quanto mais você se aprofunda, mais estrutura você ganha para a tua casa. Mais base você tem, mais firmamento você tem. E o diabo pode vir, mas não te derruba, porque tua casa está sobre a rocha. Só quem está sobre a rocha nessa noite, levanta a mão para empolgar o coração desse pregador nessa noite e receba essa palavra. A prova de cima não vai te derrubar, a prova de baixo não vai te derrubar, a prova invisível não vai te derrubar, porque você está sobre a rocha, tua casa está na rocha. Glória a Deus. Timóteo foi repreendido pelo seu líder Paulo. O que foi que ele fez? Foi repreendido por Paulo, mas não desanimou. Foi repreendido por Paulo, mas não deixou de acreditar na sua chamada. Quanto mais ele era repreendido, mais num prumo ele ficava. Quanto mais ele era repreendido, melhor obreiro ele se tornava. Ele não discutia com o seu líder. Porque hoje, se você for repreender alguém, está difícil.
Há obreiros, há irmãos, há crentes que quando o líder vai repreender ele quer brigar, ele quer se defender, ele quer dar uma desculpa, ele quer falar de A e de B. Não, mas o fulano faz isso, eu também vou fazer. Mas a irmã fez isso, eu também vou fazer. Há pessoas que sempre querem dar uma desculpa para a sua liderança, para continuar no erro, para continuar errando. Mas quando a pessoa é humilde, que na hora da repreensão, ela aceita, ela simplesmente disse: é verdade, eu preciso me consertar. Essa pessoa vai se tornar futuramente uma boa pessoa, uma pessoa mais edificada, uma pessoa com mais estrutura. Essa pessoa será um crente que futuramente irá participar das bodas celestial lá no céu. Porque todo crente que ele ouve, todo crente que é exortado, todo crente que aceita a disciplina, que aceita a exortação na direção de Deus, vai se tornar futuramente um morador, um cidadão do céu. Não vai mais ficar aqui nessa terra, porque todos que escutam a palavra de Deus, todos que são repreendidos por ela, todos que são chamados a atenção por ela, todos que aceitam a repreensão, vão se tornar melhores no futuro. Mas se você deixar a extinção, se você deixar o Adão, o velho homem, te dominar, a síndrome do Adão, do Éden, você não vai ser uma pessoa boa. Você sempre será uma pessoa difícil e acaba perdendo o reino dos céus. Porque na hora da repreensão, o Adão culpou a mulher. Na hora da repreensão, a mulher culpou a serpente. Porque sempre tem uma desculpa para não aceitar que errou, para não aceitar que foi falha. Então, queridos, preste muita atenção. Na hora da repreensão, não discuta com a sua liderança, com o seu líder. Não queira debater. Se falhou, aceite a repreensão. Seja um bom obreiro. Seja um exemplo como Timóteo foi. Não discuta, porque futuramente você vai se tornar um exemplo. Você vai ser alguém mais forte. Você vai ser alguém mais estruturado. Você vai ser uma pessoa que vai suportar tudo. Você vai ter estrutura. Você vai ser melhor em todas as áreas da sua vida. E você vai ter autoridade para repreender outras pessoas, para ensinar outras pessoas. Pastor, mas o senhor já falou, então vamos continuar no assunto. Primeiro, Paulo fala: conjuro-te. No versículo 1, ele usa essa expressão: conjuro-te por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando na autoridade de Deus, ele está falando na autoridade do Senhor Jesus, muito grande. Então ele não está aqui simplesmente fazendo um pedido para Timóteo. Ele está dando uma ordem para Timóteo. Ele está ordenando Timóteo a pregar o que? A palavra. Quando? A tempo e fora de tempo. Pregues a palavra. Conjuro-te que pregues a palavra. Paulo falando com Timóteo. A tempo e fora de tempo. Paulo está falando com ousadia, com autoridade de Deus. Não é apenas um pedido. Isso aqui é uma ordem. E por isso que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Um homem que é inspirado por Deus, que fala a palavra de Deus, ele simplesmente não está pedindo. Ele está ordenando na autoridade de Deus. Por isso que é muito perigoso você desobedecer uma pessoa que está sendo usada por Deus para te guiar, para te orientar. Quem está atento nessa noite? Quem está entendendo? O versículo 1 do capítulo 4 de 2 Timóteo é isso. É uma expressão de ordem, de comando, de autoridade. Conjuro-te. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo. O que é isso? Em boa ocasião ou em ocasião ruim. Em tempo fácil, mas também em tempo difícil.
a tempo e fora de tempo. Quando der para pregar na facilidade, prega. Quando não der, prega na dificuldade. Quando for fácil de pregar, prega. Quando não for, prega também. É isso que Paulo está dizendo. Não importa, só não pode deixar de pregar a palavra. Pregar a palavra. Não é pregar outra coisa. O que Paulo pede para Timóteo pregar é a palavra. Porque não adianta a gente inventar outra coisa. Que hoje nós vemos o quê? Muitos pregadores, homens e mulheres. Tem demais. Mas pregar a palavra não é fácil. Não é todos que pregam. Alguns não pregam a palavra. E pregar a palavra aqui, Paulo está dizendo que é pregar ela como ela é. Pregar a palavra, a verdadeira palavra. Pregar Jesus. Ensinar. Porque não adianta você ser um pregador que não prega a palavra, que conta história, ou que desabafa, ou que pega o microfone para expressar os seus sentimentos. Não é isso que Paulo quer que Timóteo faça. Paulo quer que Timóteo expresse o que Deus quer falar, a palavra de Deus. Amém, irmãos? Sempre me preocupei com isso, de subir no púlpito, no altar, usar o púlpito para pregar a palavra de Deus. Se fosse 5 minutos, mas tinha que ser a palavra. Se fosse 1 minuto, mas tinha que ser a palavra. Porque não é expressar o que sentimos. Muitas das vezes, o pregador sobe no púlpito ou no altar e ele vai desabafar os seus sentimentos, que ele está sentindo. E o altar ou o púlpito não é, queridos, lugar para isso, um lugar para pregar a palavra. É um lugar de adoração, é um lugar de ensinar os irmãos. Quem está ouvindo, pregar a palavra como? Redarguindo, repreendendo e exortando com longanimidade. Redarguir é convencer alguém do erro. Então a palavra pregada, ela é para convencer alguém que está no erro. Toda palavra, todo pregador, toda pregadora, ele tem que saber que ele é um pregador para convencer alguém a sair do erro, a convencer alguém que está errado ou errada, para que essa pessoa, através da palavra que você pregue, se conserte. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que prega, ele tem que pregar para convencer pessoas do erro. Imagine, você está pregando e alguém está dizendo: eu preciso me consertar, eu estou errado, eu preciso de conserto. É isso que o poder da palavra tem quando você prega na direção de Deus. A pessoa termina o culto e ela disse: eu preciso me consertar mais. Depois desse culto eu entendi que eu preciso melhorar. Esse é o propósito da palavra na vida do pregador. Entendeu? Então, Paulo já diz isso para Timóteo: pregue, mas prega repreendendo, ou redarguindo, ou seja, convencendo alguém do erro, para que essa pessoa venha se convencer que está errada e venha se entregar para Cristo. É bem verdade que alguns vão entender que estão errados, mas não vão querer se consertar. Vão preferir estar no erro, mesmo sabendo que o que você falou foi
verdade, se convenceu que está errado, mas permanece no pecado, porque já se entregou ao pecado e se torna um escravo do pecado. Então vamos lá. Repreender corrigir com autoridade, tá? Essa pessoa tem que ver em você que você é uma autoridade de Deus, pregando a palavra, que você não é qualquer pessoa, você é alguém que está pregando com autoridade. Essa pessoa vai temer. Quando essa pessoa vê você falando, ela vai entender, esse homem, essa mulher está na direção de Deus. Já pensou quantas vezes nós, evangelizando, chegamos em lugares que as pessoas param para nos ouvir, e quando a gente começa a ouvir, até aquelas que não estavam dando atenção, começam a dar atenção, porque elas sentem que há uma autoridade quando você está pregando, e a pessoa sentiu isso, você passou, você transmitiu autoridade, essa pessoa percebeu que você está falando com autoridade, ela está sendo repreendida na hora, e ela sente que você é autoridade. Entendeu isso? Exortar também é encorajar a pessoa. Exortar aqui é encorajar, é chamar a pessoa a uma perseverança. Exortar aqui é fazer a pessoa querer andar naquilo que você ensina, querer praticar aquilo que você ensina. Exortar é isso. A pessoa vai querer praticar o que você está ensinando, porque você está pregando e exortando. Então, todo homem, toda mulher de Deus que quer pregar a palavra de Deus, precisa ter essas características aqui. Precisa pregar redarguindo sempre, precisa pregar sempre repreendendo, precisa pregar sempre exortando. Entendeu? Talvez você pensava diferente do que significava isso, mas não é humilhar as pessoas, não é brigar com as pessoas, mas é fazer isso, fazer elas reconhecerem que a autoridade em você, que elas estão erradas e que a palavra de Deus que você prega realmente é o que pode mudar a vida dela. Entendeu? Longanimidade é paciência, cuidado. Longanimidade é isso, é paciência e cuidado. Entendeu? Não abrir mão daquilo que você acredita, daquilo que você faz pela obra de Deus. Quem entendeu até aqui? Então vamos lá. Primeiro ponto, redarguir. Nós vamos ler um versículo na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Por gentileza, os amantes da Bíblia Sagrada abram no capítulo 5, versículo 21, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Por gentileza, lê com autoridade, o microfone está chegando aí, corre lá, varão. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Muito bem. Essa é a expressão, redarguir. Observa aí que Paulo está exortando, Paulo está redarguindo, está fazendo a pessoa entender o erro, para que venha haver um conserto, para que venha haver uma mudança, tá? Corrigir com autoridade, repreender com autoridade. Vamos ler Tito 1, versículo 9, também. Tito 1, versículo 9. É uma carta também, uma epístola, tá? Vai passando Timóteo aí que você vai encontrar. Encontrou, missionária? Lê com autoridade aí. Retendo firme a fiel palavra,
que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Está vendo, queridos? Como tem que ter autoridade, tem que pregar com repreensão. Tudo isso Paulo ensinou nas cartas, nas epístolas. Ele está ensinando aqui os pregadores, os irmãos, entendeu? Ele está ensinando pessoas a ensinar. É muito bom você ensinar alguém a ensinar. Você pregar para alguém, para essa pessoa pregar para outra alguém. É isso que Paulo faz. Os pregadores como Paulo, como outros, eles não eram só pregadores que pregavam para salvar pessoas, eles pregavam para as pessoas se salvarem e para os salvos pregarem para outros se converterem. Observa que isso é muito lindo e muito rico. Paulo ensina alguém, para esse alguém ensinar outro alguém, e esse outro alguém vai ensinar outro alguém. Então é muito forte isso. Eu ensino você nessa noite, porque eu aprendi aqui na palavra de Deus. E eu estou te ensinando não só a palavra, mas estou te ensinando a ensinar também a palavra. O que você está aprendendo, você não vai ficar só para você. Você vai transmitir para outra pessoa. Que é isso, o propósito, querido, da salvação é esse, é você ser salvo e você querer que alguém também seja salvo. É você ser alcançado, mas você quer também que outra pessoa seja alcançada. Você não pode se conformar. Você tem que entender, querido, você que tem um filho que está afastado, você que tem um irmão que está afastado, você que tem um pai ou uma mãe que ainda não é crente, você tem que entender que você está no caminho, você está salvo. Mas essa pessoa, se Jesus voltar nesse momento, essa pessoa sem ele, ela vai para onde? Ela vai perecer nas chamas. Ela vai para um lugar de tormento eterno. Você está salvo. Mas essa pessoa, você tem que entender isso. Se você visse alguém hoje no fogo queimando, o que você faria? Você sentiria alguma coisa? Quando alguém morre lá na estrada, quando alguém morre de acidente, você vê a pessoa toda esparramada ali, sangrando, o que você sente? Você sente algo terrível. Imagine o que está acontecendo hoje. Enquanto você está salvo, tem alguém, um ente querido, que não se convenceu ainda, que não foi salvo ainda, que se fosse hoje o fim, ele ia passar por uma situação pior do que você vê todos os dias acontecendo. Morte física, pessoas que morreram. Alguns morreram de doença, alguns morreram porque chegou a hora e você tem um sentimento de tristeza, mesmo sabendo que essa pessoa foi para um bom lugar. Imagine você sabendo que a pessoa morreu e foi para um lugar de tormento, que essa pessoa não vai ter como se salvar mais. Então todos os dias nós temos que estar com isso na nossa mente. Você tem que batalhar todos os dias. Toda oportunidade que você tiver de falar do amor de Deus, de expressar o que você tem, o que você sente, essa pessoa, uma hora ela vai se converter. Uma hora essa pessoa vai se render. Uma hora essa pessoa vai se entregar para Cristo. É isso que Deus quer. E nós temos esse dom. Nós temos isso, irmãos. Nós temos essa autoridade, irmãos, de corrigir, de redaguir, de repreender, de exortar. Paulo pediu o que nisso aqui? Longanimidade. Ou seja, não pare nunca de fazer isso. Continue. Continue exortando. Continue redaguindo. Continue. Não pare. Com paciência. Mas não pode parar. Com cuidado. Mas só não podemos parar. Imagina se você estivesse aqui hoje com toda a sua família servindo a Deus no culto de ensino como esse. Se todos nós que estivéssemos aqui, estivéssemos com a nossa família, eu sei que alguns moram longe, mas outros moram perto. Imagina. Não é fácil, queridos.
Estou falando de família, tá? Existe a parentela, que é mais difícil de ganhar, mas nós temos que pregar também. Mas a família é muito mais fácil se conseguir. Um filho, um pai, uma mãe, é muito, muito, muito mais fácil você estar mais próximo dessas pessoas, do irmão. Você está muito mais próximo, tá? Os graus mais longe, talvez você não tenha mais essa intimidade, mas nós temos sempre que estar mostrando o caminho, ensinando. Meu irmão, você precisa voltar para Jesus, você precisa se alinhar, você precisa estar no caminho. Pregue todo dia, pregue toda hora, se for possível. Incomode essa pessoa mesmo, porque o diabo, ele não desiste não, todo tempo ele está atormentando a pessoa que está na igreja, que está servindo a Deus. Então nós temos que perturbar todo dia, toda hora essa pessoa que está no mundo. Vem para Cristo, vem para Jesus. Se ela se zangar, se ela ficar chata, se preocupa, continue, porque é passageiro. Ela vai te agradecer depois por você ter sido um crente chato na vida dela. Está entendendo? Porque um dia eu falei com uma jovem que me perseguia quando eu estava no bar, quando eu estava bebendo, quando eu estava... Entendeu? E graças a Deus que você pregou para mim, que você me ensinou, que você usou palavras, me exortou, me corrigiu, porque serviu para a minha vida. Então nada que a gente fala na direção de Deus é para o mal de alguém. Ela pode até se sentir mal, ela pode até se sentir ruim na hora, mas tudo que você faz é pelo bem daquela vida. Quem está entendendo, diga: eu vou para o céu. Então procure chamar mais alguém para ir também. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Entendeu, queridos? Nós temos que... Entendeu aí, missionária Maria? Lê aí de novo aí, a missionária Maria vai ler também. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Isso. Hebreus capítulo 3, versículo 13. É 3. Tem que chiar, pastor, aí. Não sou de Belém não, mas tá bom, vai. 3, 13, né? Acompanha com muito cuidado Zenas... Peraí. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É o que eu falei ou não é, irmãos? Não é o que nós estamos estudando hoje. O que eu estou falando para vocês, você pode pensar que é coisa da minha cabeça, mas é coisa da Bíblia. É Bíblia, queridos. É porque a gente lê a Bíblia e fica alimentado por ela e a gente só solta o que ela transmitiu para nós. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Não é só um dia, é todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Porque amanhã ninguém sabe. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Se dá para ensinar o irmão, ensine. Se ele zangar, se ele ficar chato, mas ensine. Se você vê ele tropeçando, diga: irmão, não faça isso. Ajude, meu querido. Alguém vai reclamar, não vai gostar, mas nós somos irmãos. Quem ama o outro não quer ver o outro na perdição.
Quem ama de verdade o seu irmão não quer ver ele no engano, não quer ver ele no pecado, quer ver ele na presença de Deus, quer ver ele servindo a Deus. Você está alegre por alguém que está lá no mundo desviado? Eu não estou. Estou triste. Eu quero que essa pessoa se converta e venha servir a Deus de verdade. Quem sente isso? Eu quero que os irmãos tenham esse desejo por alguém, para que essa pessoa venha se convencer, se converter, se consertar e andar no caminho. Longanimidade, por quê? Porque tem que ter paciência. Tem que ter muito cuidado. Longanimidade aqui é paciência. Entendeu? Com muito cuidado. Davi teve paciência. Salmo 40 ele diz: esperei com paciência no Senhor. Jó, Tiago falou sobre a paciência de Jó. Que paciência teve Jó? Tantos outros tiveram paciência de esperar. Imagine o José. Que paciência teve José de esperar? Ele até pensou que tinha sido esquecido, mas era Deus permitindo. Porque, queridos, ele fez que alguém esquecesse do José para chegar ao momento certo de Deus exaltar ele. Porque até nisso Deus trabalha com detalhe. Então todos nós temos que ter longanimidade, paciência, cuidado, esperar sempre que a promessa na hora certa chega. Vamos ficar de pé? Continue pregando, continue exortando. Uma hora essa pessoa vai se consertar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ô glória, playback está aí. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Quem quer ir morar no céu, quem quer que a família sirva a Deus, aleluia. A paciência de Deus, a paciência de Jó está sobre nós, amém? A paciência tem que existir na vida do cristão. Oh glória, 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 glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem quer renovo nessa noite, quem quer ser renovado pela palavra, quem quer ser renovado no poder do Espírito Santo, adore Ele, ore e clame nessa noite, porque eu acredito que você vai sair daqui cuspindo fogo, arrotando brasa, porque você recebeu a palavra de Deus sobre a tua vida e vai ser tocado por ela, renovado por ela. Tem alguém que quer reconciliar nessa noite? Tem alguém que quer renovo nessa noite? Se tiver, querido, quer se reconciliar, vem aqui na frente. Pastor, a palavra falou comigo, a palavra me tocou e eu senti que eu preciso mudar, eu senti que eu preciso me consertar. Tem alguém aqui? Tem duas crianças ali, vem vocês dois. Vem aqui que eu quero orar por vocês também. Vem em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vem aqui agora em nome de Jesus receber oração. Tem mais alguém que quer oração, que quer ser renovado? Vem aqui na frente, irmãos. O Espírito de Deus renova essas crianças, esses adolescentes agora. Não sai daqui. Quebra todo mal, todo laço do inimigo em nome de Jesus. Venha cair por terra agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você que precisa de uma resposta de Deus, ore comigo nessa noite. Peça para Ele nessa noite. Em nome de Jesus. Peça para Ele nessa noite. Isso, receba em nome de Jesus. Seja tocado nessa noite em nome de Jesus. Seja renovado nessa noite pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Seja curado. Receba cura. Receba cura agora em nome de Jesus. Receba renovo em nome de Jesus. Receba o milagre em nome de Jesus. Receba a providência, a cura em nome de Jesus. Oh glória, glória, glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba a resposta de Deus agora. Agora em nome de Jesus. Olha aí em nome de Jesus. Receba agora, agora. Receba o milagre em nome de Jesus. Bota mais forte, curando, renovando, restaurando agora, Pai. Em nome de Jesus. Receba ânimo, receba força. O Senhor é a tua força. O Senhor é o teu socorro. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor é quem restaura.
O Senhor é quem dá ânimo. O Senhor é quem peleja por ti. Receba agora em nome de Jesus. Vai tocando mais forte aí. Olha Deus renovando agora. Mora Ai meu Deus. Sinto vazio quando estou longe de ti. Sinta o toque de Deus sobre a tua vida agora. Deus vai te dar autoridade. Deus vai te capacitar. Deus vai te usar. Deus está na peleja por ti. Você vai ser usado nessa terra para ganhar a tua família, para exortar, para ensinar, para redarguir. Você vai pregar com autoridade. Você vai pregar na unção. Deus vai te usar nessa terra, homem. Deus vai te usar nessa terra, mulher. Tua casa é do Senhor Jesus. Tua família é do Senhor Jesus. Só quem crê nessa noite, nenhuma palavra de maldição vai prevalecer. Nenhuma enfermidade vai parar você. Nada, fraqueza não vai te parar. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Receba agora força. Receba renovo. Receba ânimo. Receba agora em nome de Jesus. Revestante que levasse, alaite em toplasse, receba agora do trono, receba do alto agora, tua casa do Senhor, tua filha do Senhor Jesus, tua esposa do Senhor Jesus, a tua esposa do Senhor Jesus. Urabaia, te levar, calamando, urabaia. Nenhuma palavra de maldição vai prevalecer. Receba a resposta de Deus agora. Receba agora em nome de Jesus. Eu estou sentindo que Deus está fazendo a obra aqui agora. Alabai. Coloca aquele lá que eu te enviei agora em nome de Jesus. Eu estou sentindo ele aqui, irmão. Quem está sentindo? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não te preocupa porque eu estou no controle de tudo. Não te preocupa porque a minha obra não parou na tua vida. Oh, glória a Jesus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Já apagou já? Isso, em nome de Jesus. Eita, meu Deus, está aqui nessa noite. Vai adorando, irmãos, em nome de Jesus. Deus manda eu te dizer nessa noite, não é para parar a caminhada. Isso, farol, me dá o microfone, volume aí. Oh, glória a Deus. Só quem está crendo nessa noite. Isso, aumenta o volume aí para mim. Só quem está crendo nessa noite. Oh, Deus manda eu te dizer assim nessa noite. Nesta tempestade se aproxima. As ondas estão ficando violentas. O mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo o vento frio. A embarcação vai afundar. Deus manda eu te dizer nessa noite. Escuta a voz de Deus. Filho, tanto que eu te ensinei como deverias confiar. Meus milagres te mostrei para a tua fé multiplicar.
só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando, homem de pouca fé? O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não imunda. Deixa o barco balançar, porque quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Eu estou sentindo que o barco está balançando nessa noite, mas Jesus está no barco. O barco não vai afundar. Só quem está sentindo Jesus no barco, aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele é maravilhoso. Pra que ficar murmurando, reclamando, resmungando, homem de pouca fé? O barco que ele viaja, a tempestade não afunda. Na cidade que ele mora, de tsunami não inunda. Ei, deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Deixa o barco balançar, porque quem está aqui nessa noite é Jesus de Nazaré. Jesus está aqui nessa noite. Coloca a mão em posição de receber nessa noite do céu. O Espírito Santo te renovou nessa noite. O Espírito de Deus tocou em você nessa noite. Tua vida, tua casa não será a mesma, pois Deus está no controle de tudo. O vento pode vir, a tempestade pode vir, mas se Jesus está no teu barco, ele não vai afundar. Se Jesus está na tua casa, ela não será abalada, pois Deus está contigo se você crê. Pai Santo e Pai amado, nos leva debaixo de tua poderosa mão. Senhor, nos enche cada dia mais e nos renova como a águia, Senhor, para a glória do teu santo nome. Antes de ministrar a bênção apostólica, quero pedir aos irmãos, os que querem ficar na missão, participar do grupo de missões, fiquem aqui